Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aula de hoje vamos ver quadriláteros. Vamos dar início a uma sequência que iremos falar sobre todos os quadriláteros da nossa linda geometria plana, beleza? Hoje falaremos especificamente do trapézio, mas antes vamos entender o que são quadriláteros, ok? Perceba o nome, jovem, quadrilátero, 4 vai possuir 4 lados, beleza? E nós podemos definir os quadriláteros em dois tipos, convexos ou não convexos. Professor, como é que eu determino se um quadrilátero é convexo ou não convexo? Vem comigo. Tranquilinho, tranquilinho. O quadrilátero, quando for convexo, você pode escolher qualquer dois pontos dentro da figura. Professor, está falando grego. Vou pegar esse ponto e esse ponto, por exemplo. Os dois estão dentro da figura, não estão? E irei traçar a reta. E irei uni-los. Preste atenção, jovem. Se essa reta que está dentro desse quadrilátero não tocar nenhum dos lados, não atravessar nenhum dos lados, esse quadrilátero é convexo. Então vamos escrever aqui, ó, convexo. Convexo. Agora, se nós pegarmos qualquer dois pontos dentro do quadrilátero, olha essa figura aqui, ó, é um quadrilátero, não é? Ó, 1, 2, 3, 4 lados. Podemos considerá-lo como um quadrilátero. E nós fizemos a mesma coisa. Vamos selecionar dois pontos. Vamos selecionar dois pontos que sejam aqui e vamos uni-los. Ó, olha a diferença. Vou unir esses dois pontos. Tá percebendo que a nossa linha vermelha, ela corta a figura? Ela não está predominantemente dentro da figura. Quando isso acontece, nós chamamos o quadrilátero de não convexo. Não convexo. Beleza? Não convexo é esse daqui e esse aqui é o convexo. Beleza? Tranquilinho? Tranquilo. Ok. Vamos dar sequência. Duas coisas que precisamos saber a respeito dos quadriláteros. Primeira, todo quadrilátero possui duas diagonais. Ok? Lembra comigo, o que é diagonal, mestre? Diagonal é aquela reta que sai de um vértice ao outro. Tá falando grego de novo. Ó, diagonal BD é essa aqui, ó, em verde. Diagonal AC, ó. Essa aqui em verde, ó. Tá indo de um vértice a outro. Professor, o que é o vértice? Jovem, vértice é essa bolinha preta aqui, ó, aonde está com a letra. Beleza? Isso são os vértices. Para os nossos estudos, nós sempre vamos trabalhar com quadriláteros convexos, ok? Os não convexos não caem nas nossas provas, não caem na escola. É só para nós termos uma noção de que existe o quadrilátero não convexo. Mas o nosso estudo vai sempre girar em torno do quadrilátero convexo. Beleza? Outra coisa muito importante que a gente precisa saber a respeito dos quadriláteros é o seguinte: a soma dos ângulos internos é 360. Tenta perceber comigo, eu sei que a figura ficou um pouquinho poluída, mas você consegue identificar dois triângulos aqui, ó, o triângulo do lado de cá e o triangulinho do lado de lá? Tá vendo? Quando eu traço uma diagonal, eu divido o meu quadrilátero em dois triângulos. Ficou claro? Beleza? E você lembra da aula passada, que nós vimos o teorema de Tales, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é quanto? Fala 180. Isso, 180. E se nós temos dois triângulos, teremos 180 vezes 2, que é o dobro. E o dobro de 180 é 360. Por isso que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Assim como a soma dos ângulos externos também vão ser 360 graus. Tá, professor? Aonde está o ângulo externo do quadrilátero? Aqui, ó. Só você prolongar, ó. Prolonga. Esse cara aqui é o ângulo externo. Beleza? É de ângulo externo. Ficou claro? Tranquilo? Vamos ver agora o tema da nossa aula de hoje, de fato, que é o quadrilátero convexo trapézio. Tá? Nossa aula de hoje vai ser em torno do trapézio. Tá? Já disse a definição, trapézio é um quadrilátero convexo, porém, que possui o quê?
dois lados paralelos, tá? Nós vamos entender muito essa questão de paralelos, né, de lados paralelos, na nossa aula anterior, que foi a aula sobre duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Se você não viu, eu vou deixar aqui no card, assim como a dos triângulos, beleza? Então vamos lá, o trapézio, dois lados paralelos. Aqui, ó, esse lado é paralelo a esse, tá? O ladozinho aqui, ó, é paralelo a esse lado. Nós damos o nome desses lados segundo as suas medidas, os seus tamanhos. Concorda que essa base de cima ela é menor que a base de baixo, beleza? Então a base de cima nós vamos chamar de base menor. E a base de baixo, por ser maior que a de cima, vai ser chamada de base maior. Beleza? Isso é tranquilinho, né? Tranquilo, de boa, bem dedutivo. Só deixa eu pegar outra cor de caneta aqui para a gente entrar nas nossas propriedades, tá? Do nosso trapézio. A primeira delas que eu quero te falar é o seguinte: a soma dos ângulos internos também vão ser quanto? 360 graus. Nós vimos o seguinte, que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Então você já pode deduzir que, se eu somar os 4, teremos que dar 360 graus. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse carinha aqui de A, esse carinha aqui de B, esse aqui de C e esse aqui de D. Beleza? Lembra que se tem um chapéuzinho em cima, significa que é ângulo. Se você prestou atenção na aula de retas paralelas cortadas por uma transversal, se nós imaginarmos que esse carinha em preto aqui, ó, que eu estou prolongando em azul, é uma transversal, nós concluímos que verdinho com verdinho são ângulos colaterais o quê? Internos. Ok? E ângulos colaterais internos, nós vimos que eles são suplementares. Beleza? São suplementares, somam 180 graus. Então, e você percebe que as cores estão iguais, né? Verdinho com verdinho, laranja com laranja, a gente sugere que eles vão ser o quê? Iguais. Tá? Então a gente pode escrever o seguinte, que A mais B, tá? Verdinho com verdinho, tem que ser igual a C mais D, laranja com laranja, e eles têm que ser igual a 180 graus. Por quê? Porque eles são suplementares, ó. Suplementares. Tá bom? Serão suplementares. Ou seja, se o Bzinho vale 150 graus, quanto vai valer o A? Quanto que falta para 180? Fala 30, beleza. Então A vai valer 30 graus. Tá bom? Isso fica claro, vai valer a mesma coisa para o laranjinha. Ok? Fica comigo que eu vou apagar o quadro. Nós vamos ver agora as noções de área dentro do trapézio e os tipos de trapézio que existem. Beleza? Segura um pouquinho aí. Área de trapézio, ok? Muito importante, sempre cai em prova, é a figurinha mais querida de todos os concursos, é o trapézio. Cara, tem muita coisa que nós podemos tirar dele, várias propriedades, vários teoremas, ok? Então, área de trapézio. Vamos lá, já sabemos o seguinte, que existe a base menor, que eu chamei de Bzinho, existe a base maior, que eu chamei de Bzão, e agora eu tracei uma altura. A altura, cara, sempre vai sair de algum dos vértices da base menor. Nós temos dois vértices, nós vamos ter duas alturas. Essa alturinha verde e a altura verde que está aqui, ó, que eu não desenhei, mas é igual. Tá? E você sabe que a altura sempre forma 90 graus com a superfície que ela toca. Aqui não é diferente, vai formar 90 graus. E você também, que já é mais cascudo, você consegue identificar um triângulo retângulo ali. Mas guarda isso aí que não é importante pra gente agora. Mas vamos precisar saber depois. Então, como que calcula a área, professor? Tá aqui, ó. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura, isso tudo dividido por 2. Ok? Tranquilinho. Gravou, plug and play. Tira do enunciado, coloca na fórmula. Não tem segredo. Beleza? Vamos fazer alguns exercícios daqui a pouco, mas é bem tranquilinho. Agora, quais são os tipos de trapézio
que vão existir para a gente estudar na nossa matemática, no nosso dia a dia convencional e o que vai cair na prova. O primeiro deles é o trapézio, que eu vou chamá-lo de isósceles. Isósceles. Se você lembra das aulas de triângulo, o triângulo isósceles era aquele triângulo que possuía dois lados iguais e os dois ângulos da base o quê? Iguais. É a mesma ideia para o trapézio. Ele vai possuir dois lados iguais, né, que não são as bases, tá? Os seus lados vão ser iguais e os seus ângulos da base também serão iguais. Então, se aqui for x, aqui também tem que ser x. Beleza. E, consequentemente, por conta disso, os ângulos de cima, né, que vão ficar faltando, também terão que ser o quê? Iguais. É uma consequência meio lógica, porque eu tenho dois lados iguais e dois ângulos iguais. Os outros dois ângulos também têm que ser iguais para fechar a conta. Vou chamar aqui de y e aqui de y. E você lembra também que x mais y tem que dar quanto? Perfeito, 180 graus, porque eles são suplementares. Muito bom, cara. Fiquei todo arrepiado com a sua resposta. Ok? Então precisamos saber isso do trapézio isósceles. Dois lados iguais, dois ângulos iguais. Tá? E uma outra coisa importante, deixa eu só pegar o piloto vermelho aqui, é que as suas diagonais sempre serão iguais, terão a mesma medida. Então a diagonal aqui, ó, que eu vou traçar em vermelho, beleza? Essa aqui, ela tem a mesma medida dessa diagonal aqui, ó, que eu tracei em vermelho, tá? E elas vão se encontrar nesse pontinho aqui. Então se a diagonal aqui vale 10, consequentemente essa diagonal aqui tem que valer 10. Beleza? Bem tranquilinho, bem de boa. Outro trapézio que eu quero falar para vocês é o trapézio que eu vou chamar de retângulo. Retângulo. Lembra do triângulo? O triângulo retângulo é o triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Ou seja, o trapézio retângulo também vai possuir o ângulo de 90 graus? Claro, jovem. Então aqui, ó, noventinha, noventinha. Tá bom? Veja o seguinte, que a propriedade ainda é o quê? Válida. 90 mais 90, 180. Os dois ângulos são suplementares. Tá? Esses aqui também terão que ser suplementares, não necessariamente vão ter que ser iguais. Então aqui vai ser x e aqui vai ser y. Mas nada impede que eles sejam iguais. Ok? Beleza, beleza. E por último, o nosso último trapézio, que eu vou chamar de escaleno. Lembra lá na memória? O triângulo escaleno é aquele triângulo que não tem nenhum lado igual. E o trapézio escaleno, claro, vai ser o trapézio que vai possuir dois lados diferentes. Ou seja, o lado de cá é x, o lado de cá é y. Beleza, galera? Tranquilo? Essa parte é muito importante. Essa parte é muito importante para que a gente saiba calcular a área e saber os tipos de trapézios que existem. Ok? Vou apagar para falar mais uma coisa importante para vocês. Vou frisar agora no trapézio isósceles, beleza? Porque ele tem algumas coisas que são muito interessantes para a gente e vão ajudar a gente a resolver diversas questões. E eu tenho que te dar esse bizu. Então, fica de olho. Falar de trapézio isósceles, tá? Ele tem muita coisa, muita coisa que pode ser cobrada. E eu quero te preparar para o seguinte. Sempre que você vira um trapézio isósceles, você tem que já chegar com essa maldade na mente. Qual maldade, professor? Que ele pode ser dividido em um retângulo e dois triângulos retângulos. Tá bom? Então eu te dei o trapézio isósceles ABCD. Tá? Se ele é isósceles, você já sabe, você tem que saber que ele tem dois lados iguais e que os ângulos da base tem que ser o que, galera? Isso aí. Tem que ser iguais. Então, alfa aqui, alfa aqui. Beleza? E, consequentemente, vocês sabem que os ângulos de cima também tem que ser o que? Iguais. Beta aqui e beta aqui. Beleza, professor? Você falou isso no bloco anterior. E como é que você divide isso em um retângulo e dois triângulos retângulos?
Traça a altura, jovem. Traça a altura. Deixa eu pegar minha régua aqui, ó. Vou traçar a altura. A altura A do vértice A aqui, ó. Que vai parar nesse ponto aqui que eu vou chamar de P. Ok? E vou traçar a altura do vértice B. Que vai parar nesse ponto aqui que eu vou chamar de Q. Tá? Você sabe o quê? Que a altura forma 90 graus. Então já apareceram os dois triângulos retângulos, né? Ó, ABP e BCQ. Dois triângulos retângulos. Pô, maravilha. Triângulos retângulos de hipotenusa 5. Tá, e onde está o retângulo, professor? Olha o retângulo aqui, jovem. A base AB ela é paralela à base PQ. E o retângulo ele é o quê? Ele tem as bases superiores paralelas e as bases laterais paralelas. Elas possuem o mesmo valor. Então, se AB vale 10, quanto vale PQ? Fala para mim. PQ vai valer 10. Perfeito. Só que você lembra que DC, né, aquela base maior inteira, valia o quê? 18. Se aqui vale 10, quanto que vai ter que colocar aqui e aqui, né? Sabendo que os triângulos são iguais. Se tudo vale 18 e eu já tenho 10, para eu completar 18 eu tenho que ter mais 8. Então eu tenho que dividir 8 por 2 aqui, ó. 4 para cá, 4 para cá. Pô, perfeito. Se o cara quer saber a altura do trapézio, ele faz Pitágoras aqui, ele vai descobrir. Isso aqui é um triângulo pitagórico, manjado. A altura aqui vai ser 3. Tá? Não é o nosso ideia da aula de hoje fazer Pitágoras, mas só para vocês terem uma ideia. Então, entendam isso, decorem isso, que todo trapézio isósceles pode ser dividido em um retângulo e em dois triângulos retângulos. Beleza? Se eu quiser calcular a área aqui, base maior, 18 mais base menor, 10, vezes a altura 3, dividido por 2. Pronto, já tenho tudo. Beleza? Ok? Isso aqui, cara, dica boa demais. Vai com essa maldade, a maioria das questões vai te cobrar isso. Beleza? Vamos ver agora base média, mediana de Euler e uma surpresinha no final, que é um teorema muito importante. Fica comigo. Fala galera, vamos lá. Seguinte, vamos falar de base média no trapézio e mediana de Euler. Ok? Vem comigo. Base média, como o nome já diz, vai ser a média das bases. Tá? Qual média, professor? A média aritmética. Então vai ser o valor da base menor mais o valor da base menor dividido por 2. Vamos supor que a base maior meça 5 e a base maior mede 15. Então a gente vai ter que MN vai ser quanto? 15, né? Melhor, desculpa. 5 mais 15 dividido por 2. 15 mais 5, 20. 20 dividido por 2, 10. Então, a base média vai medir 10. Ok? Agora, olha que peculiar e olha que interessante. A mediana de Euler é a diferença aritmética das bases. Ou seja, a base menor menos a base maior. Beleza? Tá? Se a gente quiser, a gente pode ainda colocar isso aqui em módulo para sempre ficar o quê? Positivo. Ou você faz ao contrário, né? Maior menos menor, tanto faz. Tá? Então, se liga. Mesmo trapézio, tá? 5 e 15. Tá bom, professor, mas quem é a mediana de Euler? Ó, aqui tá a base média em vermelho, ok? Eu tracei as duas diagonais do meu trapézio e elas se encontraram aqui no meio. Beleza? Até aí de boa, tá? O ponto que as medianas cortam, os pontos que a diagonal corta a mediana, né, a base média, vão ser os pontos que irão formar a mediana de Euler. Ficou claro? Então, os pontos em que a diagonal corta a base média vai formar a mediana de Euler, que está aqui em azul, que é o PQ. Então, olha que peculiar, ela vai ser metade da base média. Vamos ver? Vai ser o quê? 5. Então, PQ vai ser 5 menos 15, né, no módulo, dividido por 2.
5 menos 15 vai dar 10. 10 dividido por 2, 5. Olha, metade da base média. Muito interessante isso, né, meu aluno? Muito interessante. Eu coloquei módulo só para dar positivo. Você sabe que não existe medida negativa. Você não percorre menos 5 metros, ok? Não dá certo. Então fica aí que agora nós vamos ver um teorema que é pouco falado e que cai muito em provas militares. Fica aqui, eu vou apagar o quadro e eu já volto. Vamos lá então, a surpresa diferente dessa aula de hoje é o que, galera? Vamos falar sobre o Teorema de Pitot, ok? O que diz pra gente o Teorema de Pitot, que já caiu em colégio naval, ESA, SpaceX, beleza? Muito importante, muito importante. Todo quadrilátero circunscrito em uma circunferência apresenta a soma dos lados iguais, ó. Isso aqui é importante, ó. A soma dos lados iguais, beleza? Então aqui, ó, um quadrilátero ABCD, um trapézio, ok? É a nossa aula de hoje, trapézio. Então, circunscrevi um trapézio, ok? Ele está o quê? Em torno da circunferência, está circunscrevendo a circunferência, ou a circunferência está inscrita no quadrilátero, no trapézio, tanto faz. Mas o teorema diz isso pra gente, que a soma dos dois lados, né, ou seja, a base maior mais a base menor, a soma delas é igual à soma dos dois lados. Beleza? Aí vai depender do tipo de trapézio. Se for isósceles, os lados vão ser iguais. Tá? Se for escaleno, os lados vão ser diferentes. Mas a ideia do Teorema de Pitot é essa. Tá? A soma dos lados é igual. Então, professor, tá, isso vai me servir para quê? Blá, 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 blá. Tem uma questão da ESA que nós vamos fazer agora no final da aula, que ela é basicamente assim, ó. Vamos imaginar aqui, ó. Ele fala que tem uma circunferência inscrita em um triângulo isósceles. Se o triângulo é isósceles, você sabe que os dois lados tem que ser o quê? Iguais, beleza? E ele fala o seguinte, que a base menor, vamos supor, seja 5, e a base maior seja 15. Tá? Ele vai te perguntar, né, qual é o raio da figura, mas eu não quero saber isso agora. Eu quero que você descubra para mim quanto vai valer os lados do meu trapézio. Ah, professor, eu não sei, traça altura, área, pá, Pitot, filho, Pitot. Teorema de Pitot, jovem. Ó, a soma dos dois lados, então 5 mais 15, 20, é igual à soma dos outros dois lados, x mais x, 2x. Então quem é x, jovem? É 20 dividido por 2, e 20 dividido por 2 vai dar 10. Então o lado vale 10, acabou. Você não fez mais nada, contas rápidas, Teorema de Pitot. Tenha isso na sua mente, isso não aprende na escola, beleza? Grava isso. Beleza? Vamos para as questões agora, a parte mais legal dessa aula. Fica comigo que já volto. Galera, vamos lá. Selecionei 3 questões para a gente resolver, coloquei 2 no quadro, vamos resolver por parte. Beleza? Primeira questão, qual é o valor de x? Aí você percebe o seguinte, que mn é o quê? Fala base média. Base média, beleza. E como é que nós calculamos a base média? Ela é a média aritmética das bases. Então a base média, que vale de 2x mais 2, era igual à média aritmética das bases, ou seja, 4x menos 3 mais x mais 3 dividido por 2. Beleza? Tranquilinho, botando no parênteses aqui só para a gente não confundir. Tá? O 2 está dividindo, vai passar para o lado de lá, multiplicando. Muito bom. Então vamos ficar com 2 vezes 2x mais 2. Isso aqui é igual. Perceba o seguinte. 3 positivo com 3 negativo vai morrer. E 4x mais x vai dar 5x. Perfeito. Efetua a distribuição aqui, ó. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 2, 4. Isso aqui é igual a 5x. Está meio fora da ordem que nós estamos acostumados a ver, mas tudo normal. Faz letra para um lado, número para o outro. Ou seja, vou passar o 4 para o lado de cá, tá? Subtraindo. Vai ficar com 4 é igual a 5x menos 4x vai dar x. Ou seja, o valor de x é 4. Beleza? Tranquilinho, né? De boa, base média. Aplicamos o conceito plug and play tranquilinho. Agora, 2. Considere um trapézio isósceles. Então não é qualquer tipo de trapézio. É um trapézio isósceles com lados medindo 5
centímetros, beleza? Então, o lado do trapézio isósceles mede 5 centímetros. E as bases 6 e 2, ou seja, 6 é maior que 2? Fala assim, sim, então 6 é a base maior e 2 é a base menor, com altura igual a 5 centímetros. Ok, então ele deu algumas coisas que ele pediu pra gente. Vou apagar esse quadro aqui, da esquerda, beleza? Tira um print aí e vou fazer o desenho do lado de cá. Então, printa essa tela, printou, agora eu vou apagar. Ele deu pra gente as bases, então a base maior mede 6, a base menor mede 2 e os lados medem 5. Então o lado de cá tem que ser igual ao lado de cá, que vai medir 5. De boa. E ainda por cima ele deu a altura. Então eu vou traçar uma das alturas aqui, só uma, não preciso traçar as duas, não tem necessidade. Então tracei aqui 90 graus, beleza? E a altura mede 5. Ok. Letra A. Qual é a área? Como calcula a área, galera, de trapézio? Fala pra mim. A área é a base maior mais a base menor vezes a altura, que é 5, dividido por 2. 6 mais 2 vai dar 8. 8 vezes 5 dividido por 2. 8 dividido por 2, nós podemos simplificar aqui, ó, que vai dar 4. Ou seja, 4 vezes 5 vai dar 20. Então a área é 20 centímetros quadrados. Matamos a primeira pergunta dele. Perfeito, maravilha. Letra B, ele quer o perímetro. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados da figura. Ou seja, esse lado mais esse, mais esse, mais esse. 5 mais 5, 10. 10 mais 6, 16. 16 mais 2, isso aí, 18 centímetros. Se quiser anotar aí, o perímetro é a soma de todos os lados da figura, sem neurose. Mediana. Mediana. Não, aqui não é mediana não, galera. Perdão, deixa eu substituir aqui. Aqui é base média. Desculpa. Base média. Lembra aí como é que calcula a base média? É a média aritmética das bases. Então, olha só. Base média vai ser esse cara aqui, ó. Vou fazer em vermelho. MN é a base média do nosso trapezinho isósceles. E a base média é calculada sendo a média aritmética das bases. Então, MN é igual a 6 mais 2 dividido por 2. 6 mais 2, 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. Excelente. Agora eu te pergunto, sem fazer conta, quanto vai valer a mediana de Euler? Metade da base média. Essa base média vale 4, a mediana vai valer 2. Tranquilo? De boa? Um luxo. Fala, galera, fechamos a aula de hoje sobre trapézios, beleza? Espero que você tenha gostado. Curte, comenta, compartilha. Vou fazer um vídeo ainda hoje, vou postá-lo na sexta ou no sábado, falando sobre a aplicação do Teorema de Pitot em uma questão. Então, fique ligado que vai ficar muito bonito, beleza? Grande abraço e é nóis.